E aí galera, aqui quem fala é o Samuel, seja bem-vindo ao Tech Tips, o seu canal de dicas de tecnologia. E a dica de hoje nós vamos falar sobre versionamento de banco de dados. Se você já precisou fazer o versionamento do seu banco de dados e não sabe o passo a passo de como fazer isso, nessa série de vídeos que eu vou disponibilizar, nós vamos fazer o versionamento do banco de dados desde a criação do banco até a automação dele. Se você ficou curioso para entender um pouco mais sobre como é feito o versionamento de banco de dados, vem comigo! Nesse primeiro vídeo, nós vamos conhecer as ferramentas que vão ser utilizadas durante esse processo. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho mais por qual motivo eu estou versionando meu banco de dados, por como e quais são os principais ganhos que eu tenho em ter o versionamento de banco de dados. Então, o versionamento de banco você faz quando você precisa ter um controle melhor das alterações que estão sendo feitas na sua base de dados. E aí, com base nisso, você ganha em qualidade, porque você garante melhor o que está sendo entregue no ambiente de produção ou qualquer outro ambiente. A primeira ferramenta que nós vamos conhecer você pode abrir o navegador de sua preferência e você procura por Fluent Migrator. Você escolhe a opção Fluent Migrator, essa opção GitHub. Falando um pouquinho sobre o Fluent Migrator, ele vai ser a peça-chave que vai nos auxiliar durante esse processo de versionamento de banco de dados. Então, o Fluent Migrator ele é um framework de migração para .NET. E as mudanças que são descritas nele em forma de classes. Então, você cria uma classe C# que vai representar uma mudança no seu banco de dados. E lá você consegue fazer de duas formas, com interfaces fluentes ou executando diretamente o script no banco de dados. A gente vai ver das duas formas. A próxima ferramenta que nós vamos ver vai ser o SQL Server. Você procura por SQL Server Docker Hub, ele vai te direcionar até o Docker Hub. Para quem não conhece, o Docker Hub é uma store de imagens, então aqui a gente tem muitas imagens para serem utilizadas com Docker. Se você não usa Docker, recomendo a utilização de Docker, porque facilita muito a vida do desenvolvedor. Você tem uma facilidade muito grande de montar ambientes. Aqui a gente vai utilizar o SQL Server como banco de dados que vão ser aplicadas às migrações. E esse banco de dados vai estar dentro de um container, apenas para ambiente de testes. Se fosse um ambiente produtivo, isso não estaria dentro de um container. Não é uma boa prática colocar dentro de um container. Para quem não conhece, o SQL Server é um banco de dados relacional da Microsoft. É utilizado amplamente pelas empresas hoje. A gente tem uma versão free e uma versão paga. O SQL Server está entre os 10 bancos mais utilizados no mundo. A versão que vamos utilizar vai ser uma versão em Docker. Eu vou criar um Docker Compose e vou deixar no GitHub na descrição do vídeo para que você possa baixar e fazer o passo a passo comigo também. E a próxima ferramenta que a gente vai conhecer vai ser o Azure DevOps. O Azure DevOps é a solução DevOps da Microsoft, aonde você pode fazer o planejamento, pode fazer colaboração, entregas, versionamento, gerenciamento de pacotes privados, pacotes NuGet, pacotes NPM, entre muitas outras coisas que você pode trabalhar no Azure DevOps. Então, eu costumo considerar o Azure DevOps como uma solução completa. Então, lá é que nós vamos estar com o nosso repositório, nós vamos criar todos os nossos pipelines, vamos fazer todas as nossas automações. E assim, se você não tem uma conta hoje no Azure DevOps, você pode clicar no link aí, que eu vou deixar na descrição, e lá você pode criar uma conta de forma gratuita. É muito bacana isso que a Microsoft faz, que é você ter um espaço privado, até 5 usuários colaborando de forma gratuita. Você pode criar lá e gerenciar o seu pequeno ou grande negócio. O que nós vamos conhecer agora vai ser o Rider da JetBrains. O Rider, para quem não conhece, é uma IDE semelhante ao Visual Studio, porém ela tem muitos outros recursos que o Visual Studio na versão Community
não tem. E a gente vai utilizar ela mais por minha preferência, mas você pode utilizar qualquer outra ferramenta, como por exemplo o Visual Studio Code, o Visual Studio da versão Community, entre outras ferramentas que a gente tem como IDE para codificar em .NET C#. Eu vou deixar o link na descrição de todas essas IDEs para que você possa acompanhar passo a passo comigo cada uma dessas etapas. Essas são as ferramentas que nós vamos utilizar durante o nosso processo de versionamento de banco de dados. Uma vez que nós conhecemos as ferramentas que vão ser utilizadas, eu quero mostrar para você qual é o fluxo que nós vamos seguir, lembrando que aqui a gente está falando de um fluxo básico de versionamento e você pode usar a sua imaginação aí para incrementar outras etapas. No nosso fluxo de versionamento de banco de dados, a gente vai ter duas etapas. Essas duas etapas elas vão acontecer dentro do Azure DevOps, que vai ser o nosso gerenciamento de ciclo de vida de aplicação, aonde na primeira etapa a gente vai ter um projeto .NET Core que vão ter as migrações. Esse projeto .NET Core ele vai passar por um pipeline de CI. CI é de Continuous Integration. Esse pipeline de CI vai gerar como resultado uma DLL. Essa DLL é que será utilizada pelo Fluent Migrate para poder fazer a execução das suas migrações. Então, uma vez que a gente fechou essa primeira etapa aqui, que ela vai acontecer de forma automática, a parte do pipeline, a parte da geração da DLL, a gente vai ir para a segunda etapa, que eu coloquei aqui como uma etapa manual. Eu gosto de deixar essa etapa manual porque você tem um controle melhor de quando você quer aplicar aquela versão no banco de dados. A gente vai ter um pipeline de CD, de Continuous Delivery. Esse pipeline de CD ele vai executar via linha de comando, vai utilizar o Fluent Migrator CLI. E esse Fluent Migrator CLI, por sua vez, vai pegar o resultado da DLL e fazer a execução no banco de dados. O fluxo que a gente vai seguir nesse momento vai ser esse, um projeto .NET Core que vai gerar uma DLL e essa DLL por sua vez será utilizada pelo CLI do Fluent Migrator, que por sua vez irá executar no banco de dados SQL Server. Esse é o fluxo que a gente vai seguir e agora eu vou mostrar para você também como vai ficar esse projeto no final. Então aqui eu estou na minha tela de gerenciamento do Azure DevOps. A gente tem um repositório aqui que eu dei o nome de TechTips, versionamento, banco de dados. E nesse repositório eu tenho o código-fonte do que foi gerado durante as aulas que a gente vai ter logo mais. Uma vez que eu tenho esse projeto aqui com todos os dados necessários, a gente tem um pipeline aqui. A gente pode vir aqui em pipeline. A gente tem um pipeline aqui de CI, como eu falei. Esse pipeline de CI é responsável por fazer a geração da DLL, então compilar, verificar se não tem algum tipo de erro. E a gente vai ter uma release aqui, que sim, essa release é a responsável por fazer o deploy no ambiente. Então lá, essa release aqui é a responsável por ir até o banco de dados e fazer a execução de todas as migrações. A gente vai ver isso aqui passo a passo. Pessoal, esse primeiro vídeo, a ideia era mostrar as ferramentas e o fluxo que a gente vai utilizar durante o nosso processo de versionamento de banco de dados. Se ficou alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, é só deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos, que a gente vai falar dessa série de versionamento de banco de dados. E uma vez que você está inscrito, o YouTube ele lhe avisa quando sair o próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado até o final. É isso aí, galera. Um abraço.